Fala pessoal, estamos de volta com o intensivo Enem aqui no EducaPE Prepara. Meu nome é Hugo Regis e a gente começa a aula 6 de hoje falando sobre trabalho e as transformações no mundo do trabalho. Lembrando que a questão certa no Enem, então a gente precisa se apropriar dos conceitos sobre trabalho, e o conceito básico do trabalho, é o conceito geralmente entendido como atividade humana realizada com o objetivo de produzir uma forma de obtenção de subsistência. Então o trabalho é tudo aquilo que gera uma renda, e essa renda ela pode ser utilizada para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. O trabalho ele é definido por Karl Marx como atividade sobre a qual o ser humano emprega a sua força para produzir os meios para o seu sustento. Karl Marx ele vai entender o trabalho como a compreensão das relações que se estabelecem entre trabalhadores e os donos dos meios de produção historicamente. A partir daí nós vamos ter o conceito de trabalho e o conceito de classes sociais, certo? Para entender um pouco desse conceito, a gente vai usar essa charge onde o dono dos meios de produção entrega o salário, que é o mínimo ou o máximo que ele pode fazer pelo trabalhador. A partir dessa foto, a gente já tem um outro conceito da teoria marxista, que é o conceito de mais-valia, ou seja, o trabalhador poderia ganhar mais pelo seu trabalho. No entanto, ele trabalha mais, mas recebe um limite, que é o salário mínimo. Ele tem um limite da obtenção do salário. Embora ele trabalhe mais ou produza mais, mas ele vai continuar tendo o mesmo salário. Então, Karl Marx desenvolve a teoria da luta de classes, onde os donos dos meios de produção e os trabalhadores eles estão em lados opostos dessa balança. Para Karl Marx, é a propriedade privada dos meios de produção que constitui a base econômica da divisão da sociedade em classes. Então, o conceito de luta de classes ele tem uma base, um fundamento, que é um fundamento econômico. E a teoria das classes sociais ela não se limita a descrever as divisões da sociedade em camadas ou estratos, como faz o modelo da estratificação social. Ela busca explicar ou analisar como e por que elas ocorrem historicamente. O grupo de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção e que possuem afinidades políticas e ideológicas. Então a gente está falando aí da consciência de classe. As classes sociais elas são bem definidas, assim como os seus poderes, que é o que a gente chama de hegemonia, certo? Então são conceitos básicos marxistas sobre trabalho. Lembrando que o conceito de classes sociais ou de consciência de classe diz respeito ao sentimento de pertencimento que o indivíduo tem pela classe social específica a que ele pertence e os laços de solidariedade que ele estabelece entre os seus pares, entre os iguais. Então, trabalhadores estabelecem laços de solidariedade com trabalhadores, donos de meio de produção, laços de solidariedade com os donos de meio de produção. Então, tem a luta de classes, que difere as classes sociais de um lado dos trabalhadores, do outro lado a gente tem a figura do burguês, certo? Os trabalhadores eles estabelecem laços de solidariedade, por exemplo, quando eles se associam a sindicatos e eles buscam a luta pelo trabalho e pelas melhores condições de trabalho. Um outro conceito importante para falar sobre trabalho é o conceito de alienação, quando o trabalho, ao invés de realizar o homem, escraviza. Então faz com que a vida dele seja medida pelo que ele produz e não pelo que ele realmente é. O processo de alienação ele decorre de um contexto histórico atribulado ao qual o ser humano parece não mais pertencer, ou melhor, ter a consciência de seu pertencimento. Contudo, o pleno entendimento de que é incapaz de alterar a sua própria história, mantendo-se inerte e submisso ao que ocorre ao seu redor, alheio aos fatos sociopolíticos que o cercam. Então, o processo de alienação é quando o trabalhador está preso na relação de trabalho e ele não consegue ir para além daquilo. É como se ele precisasse do trabalho para sobreviver e o trabalho ele fosse essencial para a vida dele. Logo, ele não consegue desvincular a sua vida social do próprio trabalho. Então a gente tem dois trabalhadores aí numa linha de produção, aí um deles diz, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então o trabalhador está tão preso à linha de produção que ele não sabe nem qual é o produto final que ele elabora. Ele está ali com aquela mesma função, com aquele mesmo trabalho e focado nesse trabalho, desfocando de outras atenções. Então a gente tem uma relação econômica
onde a indústria ela faz uso da indústria cultural ou da própria cultura para introjetar padrões de consumo nos consumidores. As pessoas elas passam a consumir mais na medida em que elas estão tendo acesso a essas informações. Então, toda vez que você vê um filme, uma novela, na verdade a novela está impondo, ou nos mostrando, nos servindo uma forma de viver que é baseada, obviamente, em formas de consumo. Não existe um modo de produção capitalista sem o consumo exacerbado. O modo de produção capitalista exige que o consumidor ele consuma cada vez mais produtos. Mas a gente precisa também falar sobre outras formas de entender o trabalho, e não somente a perspectiva marxista. Então a gente vai pensar um pouco do trabalho em Hannah Arendt, certo? Ela vai trazer um outro conceito de trabalho, ela vai trazer as condições de que o ser humano ele se desdobra para trabalhar. Então ela apresenta aí dois planos. O primeiro plano é aquele onde as ações têm como intuito a preservação da espécie, e um segundo plano que é aquele onde as ações elas dizem respeito à individualidade de cada ser. Então eu trabalho como lavar roupa, lavar um prato, cuidar da casa, cuidar da vida em si, e o trabalho que é exigido de mim para que eu possa ter condições de sobreviver na vida em sociedade, ou seja, o trabalho a troca da força de trabalho pelo dinheiro ou pelo salário. A principal característica da análise de Hannah Arendt sobre o trabalho reside nessa distinção entre dois planos. De um lado, o labor e de outro lado, o próprio trabalho. Enquanto o labor ele trata de atividades básicas, objetivas, mecânicas, que visam a subsistência, ou seja, em si, o labor ele é um limitador da criatividade humana, porque é a reprodução de um trabalho, é lavar os pratos todos os dias. Quando você come, tem prato para lavar. Então, essa atividade é uma atividade básica, é uma atividade elementar, nós precisamos dela para viver os dias. No entanto, não é uma atividade que exige tanta criatividade. Já no segundo nível de atividades, referentes à produção que tem necessidade específica de promover o reconhecimento pessoal perante o social, onde as ações elas têm sua marca individual e subjetiva, e é descrita como o trabalho, a obra, a fabricação. Aí exige sim criatividade do trabalhador para que ele possa ter condições de transformar a sua relação no que diz respeito ao trabalho. A condição humana, analisada por Hannah Arendt, ela está atrelada ao que ela chama de mundo comum, ou seja, o mundo real e ativo que é criado pelo trabalho. O mundo comum é construído pelo discurso que dá sentido aos acontecimentos para a coletividade. Nota-se que é o trabalho que constrói esse mundo e não o labor. A condição humana do labor é equivalente à vida em si. Entretanto, a condição humana do trabalho é a produção para o mundo comum, o mundo tangível criado pelo homem, o mundo que dá sentido ao social e à pluralidade humana. Para além desses conceitos, a gente vai falar um pouquinho sobre neoliberalismo, que propõe ou pressupõe novas relações de trabalho e que essas relações elas não trazem benefícios ao trabalhador. Mais uma vez, a gente vai ter o modo de produção capitalista impondo não só condições de consumo, o trabalhador ele precisa trabalhar para que ele possa consumir, mas ao mesmo tempo impondo novas regras que fragilizam a relação do trabalhador com o próprio trabalho. Então, de um lado, você vai ter os donos dos meios de produção, que fala sobre corte de direitos, fim da CLT, o fim do SUS, a privatização, e ele diz que é seguro para o trabalhador, quando na verdade perder direitos ou ter corte de direitos não é seguro para nenhum trabalhador. Então a gente vai ter aí a questão da terceirização dos serviços, né? O trabalhador tendo o seu trabalho visto como um trabalho de empreendimento, ele é um empreendedor, quando na verdade ele é um trabalhador que está sujeito a péssimas condições de trabalho. Ele não é um empreendedor, ele é contratado como sendo a mão de obra, ele aparentemente é livre e independente, mas ele não tem nenhuma condição, nem condições de trabalho para exercer a sua função. Aí eu trago um livro, que é um livro chamado Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um breve ensaio sobre os efeitos provocados na mente das pessoas pelas mudanças sociais, culturais e econômicas do século XXI. Byung-Chul Han ele vai dizer que a mudança de uma sociedade disciplinar para a atual sociedade de desempenho, em que todos precisam performar no seu máximo, seria a principal razão para a explosão de doenças neuronais, entre elas a depressão. Então as pessoas precisam o tempo inteiro apresentar condições melhores para o seu trabalho. Elas precisam trabalhar mais, elas precisam apresentar resultados, elas precisam atingir metas.
Essa dependência do trabalho acaba fazendo com que as pessoas elas comecem a medir a vida delas pelo trabalho e não por quem elas realmente são. Essa sociedade de desempenho, ela diz que o desejo de querer tudo e a realidade de não ter nada. Porque quanto mais o ser humano trabalha e quanto mais ele se dedica ao trabalho, menos tempo ele dedica à sua vida pessoal. Enquanto na antiga sociedade disciplinar as pessoas precisavam enfrentar mais regras, sujeições e proibições, na atual sociedade de desempenho, muitos profissionais tornaram-se empresários de si mesmos. É o famoso empreendedor. Ele é um empresário de si mesmo, mas ele não tem condições de exercer a sua função. Esses empresários de si mesmos cobram-se com mais frequência e exigência do que os chefes e patrões de outrora, sem intervalo para descanso, sem férias, sem fim de semana. O resultado é uma sociedade do cansaço. Então, o empreendedor ele não tem limites para ele mesmo. A sociedade imperativa do desempenho só pode, obviamente, produzir indivíduos cansados, estafados. Daí a epidemia de um sofrimento psíquico relacionado diretamente ao desempenho profissional que captura todos os aspectos da vida humana. Uma das características dessa sociedade do cansaço é a ideia de que todas as metas elas são alcançáveis. Então, toda vez que tem uma meta, que é estabelecida uma meta, uma nova meta é criada. E essa meta é maior do que a anterior. Então, isso gera uma dependência de estar sempre produzindo, lidando com todas as adversidades relacionadas ao trabalho. Só que esse empreendedor faz isso sozinho e não em equipe. O homem depressivo, é o que está escrito lá no Sociedade do Cansaço, é aquele animal laborans que explora a si mesmo e quiçá deliberadamente, sem qualquer coação estranha. É agressor e vítima ao mesmo tempo, já que ele é dono da sua força de trabalho, certo? A gente vai ver algumas questões voltadas ao trabalho, a gente vai refletir um pouco sobre o modo de produção capitalista. Então a gente tem uma questão do Enem 2019 que diz o seguinte: no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas, elas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva, olha só, expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Ou seja, se a gente precisa aumentar a produção, para isso a gente precisa ter criatividade, expandir a capacidade produtiva. Então, quanto mais a gente se qualifica profissionalmente, mais a gente expande a capacidade produtiva e mais a gente renova as condições de acumulação. Continuando no texto, tem o seguinte: podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Ou seja, a qualificação profissional faz com que o processo de acumulação ele cresça. Quanto mais as pessoas produzem, quanto mais elas são criativas no seu ambiente de trabalho, mais a empresa vai crescer, mais a indústria cresce. Então, a condição para inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras no novo processo produtivo descrito no texto é, obviamente, a letra D, qualificação profissional. Quanto maior a qualificação profissional, maior é o ritmo de produtividade. Numa segunda questão, que essa é do Enem PPL 2018, diz o seguinte: num país que conviveu com o trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. E os indivíduos que atuam nessa área são muitas vezes vistos pelos patrões como mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho. Então, objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema mencionado resultou a gente tem criação de novos ofícios, letra A. Letra B, ampliação de direitos sociais. Letra C, redução da desigualdade de gênero. Letra D, fragilização da representatividade sindical. E letra E, erradicação da atividade informal. Então vamos lá. A gente está falando aqui do trabalho doméstico, o trabalho que a trabalhadora doméstica realiza, esse trabalho de casa. E ele é considerado um subemprego. Na tentativa de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, certo? Porque esses indivíduos que atuam nessa área são muitas vezes vistos pelos patrões como mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação a outras atividades profissionais.
Qual é o objetivo da legislação? É ampliar os direitos sociais, é ampliar os direitos desses trabalhadores e destas trabalhadoras. Então, objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema mencionou o resultado na ampliação dos direitos sociais. Então, pessoal, com essas duas questões a gente finaliza a aula de Sociologia hoje. A gente está junto com vocês para o Enem. Obrigado pela companhia.